Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. Pelo título do vídeo, eu acho que vocês já devem estar se perguntando, mas professor, se vocês na última aula, as pessoas que estavam na aula no Zoom, né? Então, o que aconteceu, gente? Eu falei que eu ia subir o vídeo da aula do Zoom, porém, tive alguns contratempos, consegui revertê-los e optei por refazer a aula e passar para vocês de uma forma melhor, mais explicadinha e tudo mais. Beleza? Então vamos lá dar prosseguimento à nossa aulinha, tá? A gente está falando o tempo inteiro de Brasil, né? A gente já falou de vários aspectos do Brasil. E por que não falar da sua regionalização, da forma como o Brasil se divide, da forma como ele se entende? Então vamos falar disso, tá? Antes de tudo é importante falar, no Brasil nós temos a principal regionalização, que é a regionalização política, tá? Então essa regionalização vai dividir o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Beleza? Beleza. Tem em algum local do caderno de vocês algo relacionado a isso, no próprio livro de vocês também tem isso, tá? Então vamos dar seguimento à aula. Antes de começarmos a falar de fato sobre o que é a regionalização, como ela é aplicada e tudo mais, nós vamos falar sobre os vários Brasis. Por quê? Porque, gente, nós não podemos tratar o Brasil como se fosse uma única coisa, como se tivesse uma única cultura, uma única nação, uma única língua. Então, língua, professor, mas no Brasil todo mundo fala português? Sim, mas nós temos variações linguísticas. Tá? Então vamos lá, são vários Brasis. Então, o Brasil tem dimensões continentais, o Brasil é muito grande, então nós não vamos ter uma homogeneidade, uma homogeneização cultural, nós não vamos ser iguais culturalmente, nós não vamos ser iguais em vários aspectos, tá? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós chamamos tangerina de tangerina. Em outros estados nós vamos poder ouvir mexerica. Tá? Mexerica é uma palavra que eles utilizam, principalmente no Nordeste e no Norte, para se referir a tangerina. Outra coisa também, uma outra variação linguística é a seguinte, o aipim. Aipim, que no Rio de Janeiro a gente chama de aipim, mas em outros locais é chamado de macaxeira. Olha que loucura. Então existem várias variações linguísticas, dá para dar só uma aula inteira só de variação linguística. Então, isso é uma das coisas que representa o Brasil. Além disso, a culinária, as músicas, até as roupas, as comidas típicas, tudo isso é diferente em cada região do Brasil, tá? Então nós podemos perceber que isso faz com que no Brasil tenhamos vários Brasis dentro de um só, o que não diminui nem um pouco a cultura de um lugar ou de outro lugar do Brasil, tá? Todas as culturas são extremamente ricas, tá? Então vamos lá. O que é regionalizar? Gente, regionalizar nada mais é do que dividir o país em várias partes, tá? E dividir para quê, professor? Para objeto de estudo principalmente, tá? E para organização do território, beleza? Então, a gente precisa entender cada parte, porque imagina só, a gente tratar um país imenso como o Brasil como uma única coisa. A falta da regionalização iria fazer com que nós entendêssemos e fizéssemos isso, tá? Então a regionalização é algo muito comum e muito importante que nós estudamos por causa disso, tá? Então vamos lá, gente. Existem vários tipos de regionalização, tá? Não existe só um tipo de regionalização. No começo do vídeo eu falei sobre regionalização política, que divide o país em 5. Mas temos regionalizações a partir de hidrografia, de domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos são junções, são como se fossem junções de vários aspectos naturais. Então, clima, vegetação, relevo, isso forma um domínio morfoclimático. Na página 121 do livro de vocês, do lado esquerdo, vocês vão conseguir observar um mapa sobre domínio morfoclimático, de regionalização de domínios morfoclimáticos. Então vão haver vários tipos de regionalização, tá? Que vão determinar vários tipos de coisas e vão servir para determinados tipos de assuntos e questões que nós vamos tratar. Beleza?
No Brasil, ocorreram diversas modificações no território, tá? Toda a modificação territorial é uma modificação política, tá? Então, quando a gente expande ou diminui o nosso território, a gente está expandindo ou diminuindo o nosso domínio político, tá? Então, vamos lá. Em 1979, eu estou falando aqui das mudanças a partir da década de 70, tá? Porém, bem antes da década de 70, o Brasil já vem com uma modificação crescente, tá? Por exemplo, quando a gente estudou formação do território nacional, a primeira coisa, o primeiro mapa que a gente vê, a primeira regionalização que a gente vê, vão ser as capitanias hereditárias, que vão pegar todo o litoral do Brasil praticamente, tá? Então, o território ele vai se modificando, ele vai se expandindo ao longo dos anos, dos momentos históricos que vamos viver, tá? Outra coisa importante, a regionalização no Brasil só existe por conta de um órgão muito importante, IBGE. Você sabe o que é o IBGE? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai regionalizar o Brasil a partir da década de 40. Ele é criado em 1938, finalzinho da década de 30, comecinho da década de 40, tá? E nesse momento nós vamos ter o Brasil começando o seu processo de regionalização, tá? Algumas modificações do território nacional a partir da década de 70, tá? Que foi a criação do estado de Mato Grosso do Sul. Antes só havia o estado de Mato Grosso, tá? Não era dividido. Em 88 nós vamos ter a criação do estado de Tocantins e nesse mesmo ano a criação dos estados de Roraima e do Amapá, beleza? Então, a partir da década de 70 nós vamos ter algumas modificações do território, tá? Principalmente formações de estados novos. Hoje nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, se não me engano, e antigamente eram menos, tá? Gente, eu vou falar aqui dos complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Regiões geoeconômicas fica mais bonito, né? Mas chamem como quiserem. E eu vou me apropriar da página 123 do livrinho de vocês, do livrinho de vocês, no texto do lado esquerdo, e tem um textinho pra gente ler, vamos ler junto. Em 1967 foi elaborado pelo geógrafo Pedro Pinchas outra forma de regionalizar o Brasil, embora não seja oficial. Essa regionalização divide nosso território em 3 grandes complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, com base na situação geoeconômica e nas relações entre a população e o espaço natural. Essa divisão não leva em conta as fronteiras entre os estados, isto é, um estado pode ser parte do seu território em uma região e parte em outra. Gente, o que esse textinho quer dizer? Que as regiões geoeconômicas ou os complexos regionais, eles não são oficiais, primeiramente, eles não vão respeitar os limites territoriais, ou seja, parte de um estado que pertence à região sudeste, por exemplo, pode estar na região nordeste. Um exemplo claro, o extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. São 2 locais onde as dinâmicas que ocorrem lá são dinâmicas que ocorrem no Nordeste. Então as pessoas sofrem com a seca, as pessoas têm as culturas já do Nordeste, então são vários aspectos. Por exemplo, eu viajei de carro para o Nordeste em 2016, e é muito louco, porque na última cidade do Espírito Santo, eu fui pelo Espírito Santo, na última cidade do Espírito Santo, se chama São Mateus, você acha que você já está no Nordeste, porque o sotaque, as falas, tudo que é dito ali, lembra muito e é muito parecido com o Nordeste. Então, por essas razões também, esses complexos regionais não vão abarcar estritamente o território, mas vão abarcar toda uma questão econômica, uma questão de pertencimento, uma questão cultural, uma questão de aspectos naturais também, tá bom? Então, vamos lá. Vão ser 3 tipos de complexos regionais ou regiões geoeconômicas, tá? A primeira delas, a Amazônia, a segunda, o Nordeste, a terceira, o Centro-Sul, tá?
Vamos lá. Na Amazônia, algumas características, né, desses locais. O Complexo Regional da Amazônia, ele vai ser uma região de baixa densidade demográfica, ou seja, ele vai ter poucas pessoas habitando naquele local, regiões com pouca habitação, tá? Uma economia baseada no extrativismo, ok? E afastado dos grandes centros econômicos, ou seja, esses locais vão estar longe, principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, locais de centros econômicos e executivos do país, tá? Locais importantes, vamos botar assim, ok? O segundo ponto, o Nordeste vai ser uma região de baixa produtividade agrícola e industrial também, tá? E vai sofrer com graves problemas sociais e naturais. Então vamos lá, não significa que nas outras regiões geoeconômicas não vamos ter problemas sociais, vamos ter problemas sociais sim. Porém, no Nordeste, o problema social ele é agravado pelo meio natural, ou seja, as questões naturais, a seca principalmente, vai fazer com que os problemas sociais sejam ainda maiores, ok? Então vamos lá. No Nordeste não vamos ter tanta produtividade agrícola por causa da pobreza de nutrientes do solo e também não vamos ter uma grande produtividade industrial também, beleza? Além disso, vamos ter o Centro-Sul, tá? O Centro-Sul vai ser uma região moderna, dinâmica e com expressões de atividades econômicas e infraestrutura de comunicação. Ou seja, vai ser a parte do país com maior infraestrutura, teoricamente mais moderna, ok? Importante falarmos, tá? É muito importante falarmos. Todas essas três têm suas importâncias. Tem os seus métodos, tem suas importâncias, suas necessidades. Porém, nós podemos observar que em vários e vários aspectos acaba se negligenciando, ou seja, esquecendo das regiões amazônicas, da região do Complexo Regional Amazônia e do Nordeste. Por que você está dizendo isso, professor? Por vários aspectos. Eu vou trazer agora o contexto do coronavírus, da Covid-19, porque é um contexto que a gente está mais próximo, por assim dizer. Então vamos lá. Nesse contexto, nós podemos observar que a maioria, cerca de quase 80% das notícias que são faladas, são principalmente focadas no centro-sul do Brasil. Ou seja, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre vão ser sempre os focos dos noticiários, tá? Então as câmeras vão estar sempre apontadas, tá, para o centro-sul do país, o sudeste principalmente. Enquanto no Nordeste, na Amazônia, as pessoas estão passando por várias situações, tribos indígenas morrendo por conta da Covid-19, hospitais sem CTI, sem CTI, hospitais sem leitos, tá? Na Amazônia, por exemplo, acho que chegava a 1.000 pessoas para um leito, olha só que loucura. Então, são todos esses fatores que agravam essa desigualdade. Então existe uma desigualdade regional, tá? Onde o país dá foco para certos locais e esquece de outros, tá? Gente, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido tudinho, tá? Um beijo e até mais.